A Liga Extraordinária. O ano é 1899, mas nesta terra alternativa, as grandes nações da Europa estão à beira da guerra, pois novas armas estão sendo desenvolvidas. Em Londres, um grupo de policiais fica chocado ao ver o primeiro tanque colidir com o Banco da Inglaterra, destruindo tudo na sala sem ser afetado por balas. O tanque usa seu canhão para atirar na porta do cofre antes que os terroristas saiam com seu líder, o Phantom. Há muitos tesouros no cofre, mas o que o Phantom quer são as plantas da Fundação de Veneza. A Grã-Bretanha acusa a Alemanha do roubo, mas logo depois, o Phantom e seus homens aparecem em Berlim, onde sequestram um bando de cientistas e explodem todos os dirigíveis. Os países começam a apontar o dedo uns para os outros e a guerra é iminente. Algum tempo depois, no Quênia, Reed está procurando por Alan Quatermain, um herói da época. Um velho que se autodenomina Alan começa a compartilhar algumas histórias de aventuras antigas. Mas quando Reed menciona que trabalha para o governo britânico e eles precisam de ajuda, o verdadeiro Alan se revela. Acontece que ele frequentemente usa um amigo para proteger sua identidade. Reed explica que está tentando evitar a próxima guerra mundial, mas Alan se recusa a ajudar porque não luta mais desde que perdeu sua família. Naquele momento, um grupo de homens estranhos entra e pergunta por Alan, apenas para atirar no velho pensando que ele é o verdadeiro. Alan imediatamente abre fogo e um tiroteio começa, mas é difícil matar esses caras porque eles estão usando armaduras e o último modelo de armas que são automáticas. Depois de alguns tiros muito precisos para fazer os homens falharem, Alan sai para lutar corpo a corpo, desviando de balas e facas para derrotar os bandidos usando móveis e até mesmo uma buzina na parede. Um dos capangas consegue fugir, então Alan vai atrás dele, sem perceber a mala que eles deixaram para trás. Como ele é um atirador de elite especialista, Alan atinge o cara de longe, mas antes que ele possa o interrogar, o cara se auto-extermina com veneno. De repente, a taverna explode, e como a guerra está ameaçando a paz que ele conquistou na África, Alan aceita ajudar Reed. Mais tarde, na Inglaterra, Reed apresenta Alan ao seu chefe M, que explica que está formando uma equipe conhecida como Liga dos Cavalheiros Extraordinários, para deter o Phantom. Alan também conhece o Capitão Nemo de 20.000 léguas submarinas, cujo navio os levará a Veneza em 4 dias porque as pistas indicam que o Phantom atacará lá em seguida. De repente, uma voz fala de uma cadeira vazia e alguns papéis começam a se mover. Acontece que o outro membro da equipe é Skinner, um ladrão que fez um soro para ficar invisível, mas ainda não encontrou uma cura. Naquele momento, outro membro da equipe chega. Seu nome é Mina e ela é uma química especialista, mas Alan não está feliz em ter uma mulher na equipe. O grupo começa a andar e Nemo impressiona a todos com a mais recente tecnologia automobilística. O motorista é seu imediato Ishael, de Moby Dick. Ao saírem, eles não percebem que estão sendo seguidos. Eventualmente eles chegam às docas para recrutar o infame Dorian Gray, que só os deixa entrar porque Mina é sua ex. Depois de perceber que Dorian está sem uma pintura na parede, Alan conta que um feiticeiro uma vez o abençoou por salvar a vila, então dizem que a África nunca o deixará morrer. Ele também se lembra de ter conhecido Dorian quando era criança, mas Dorian não envelheceu um dia. Dorian evita todas as explicações porque não está interessado em se juntar ao time, mas a conversa é interrompida quando um bando de homens armados sai das sombras junto com o Phantom, que pede para a Liga se juntar a ele. Enquanto o Phantom fala, Alan percebe que um dos capangas parece diferente. Ele é o perseguidor de antes, que imediatamente abre fogo contra o inimigo. O caos se instala na sala enquanto todos começam a lutar e revelam suas habilidades no processo. Dorian é imortal, então ele apenas anda em direção às balas para matar os homens com sua espada e deixa seu corpo se curar. Nemo usa uma espada e artes marciais enquanto Alan usa sua própria arma de fogo e o mesmo acontece com o perseguidor, que acaba sendo um agente do serviço secreto americano chamado Tom Sawyer. Skinner tira sua jaqueta e tinta para bater em bandidos com coisas como livros. O Phantom foge e Alan tenta detê-lo, mas ele é interceptado por um capanga. Enquanto eles lutam, Tom tenta perseguir o Phantom, que consegue escapar pulando pela janela no rio. Os caras acham que a luta acabou, mas há um último homem escondido e ele faz Mina de refém. No entanto, os olhos de Mina de repente ficam vermelhos e ela morde o cara para matá-lo bebendo seu sangue. Acontece que ela é a viúva de Jonathan Harker, que fazia parte do time que matou Drula. Então Dorian aceita se juntar ao time porque ele levou esse ataque para o lado pessoal, e Alan deixa Tom se juntar também. Tom foi enviado pelo governo americano porque eles estão preocupados que a guerra também chegue às Américas. A próxima parada da equipe é Paris, então Nemo apresenta à equipe seu navio Nautilus, que também pode funcionar como um submarino. Quando eles finalmente chegam à cidade, Alan e Tom perseguem um monstro enorme conhecido como Mr. Hyde, que tem aterrorizado os moradores locais ultimamente. Com tiros calculados, Alan atrai Hyde para um local muito específico enquanto ensina Tom a desperdiçar menos balas, chamando seus tiros malucos de estilo americano. Hyde eventualmente para em um telhado e Alan atira para fazê-lo cair direto em uma rede que eles prepararam antes. Quando eles voltam para Nautilus, são necessários muitos membros da tripulação para acorrentar Hyde, e ainda assim o monstro consegue empurrar alguns deles para longe. Enquanto eles tentam acalmá-lo, Skinner cai e Dorian o ajuda, apenas para arranhá-lo no processo. Alan consegue fazer Hyde parar oferecendo um acordo. Se ele os ajudar, ele receberá o perdão da rainha e poderá voltar para Londres. Hyde aceita e naquele momento, os efeitos do elixir que ele tomou para se transformar finalmente acabam e ele dolorosamente se transforma em sua forma real.
O muito tímido Dr. Jekyll. Agora que a equipe está completa, a nave entra no modo submarino e começa a fazer seu caminho para Veneza usando uma cópia das plantas que o Phantom roubou. Agora a equipe tem que aprender a viver uns com os outros. Alan logo fica irritado com Skinner porque ele não usa seu casaco para fazer sua presença ser notada. E Mina fica perturbada ao saber que Nemo adora a deusa da morte. No entanto, Alan tem mais medo dela do que de uma estátua religiosa. Uma tarde, depois que o Nautilus entra no modo nave novamente, Alan tenta ensinar Tom a desperdiçar menos balas e atirar com mais precisão. Mas quando Tom pergunta a ele sobre seu filho morto, Alan vai embora. Enquanto isso, Nemo e Ishael ficam surpresos ao encontrar pó na sala de controle logo antes de um livro fechar sozinho atrás deles. Eles dão o pó para Mina, que o analisa e descobre que é o pó que os fotógrafos usam para criar flash. Dorian a visita e compartilha seu segredo. O retrato desaparecido em sua casa é mágico, e envelhece no lugar dele. Ele não pode olhar para ele ou perderá seus poderes. Dorian também flerta com Mina e divide uma bebida, mas quando o copo quebra, ele corta o dedo dela. O cheiro de sangue deixa Mina excitada e eles acabam se beijando, o que deixa Jekyll com ciúmes enquanto ele assiste de longe. Seu raid interior o lembra que ele poderia ser notado pelas mulheres se bebesse o elixir novamente, e ele até fica agressivo, mas antes que ele possa perder o controle, Nemo o interrompe. O capitão diz que não quer um monstro solto em seu navio, e Jekyll lembra que ele tem um passado obscuro como pirata, então ele não pode falar. Então Jekyll retorna ao seu quarto, e fica chocado ao descobrir que uma de suas garrafas de elixir está faltando. Ele imediatamente avisa Alan e acusa Skinner de roubá-lo, já que nenhum deles ouviu falar dele por um tempo. Quando eles finalmente chegam a Veneza, há um carnaval acontecendo, e olhando para as plantas, a equipe supõe que o Phantom explodirá a cidade. A Liga se prepara para começar a procurar pelos explosivos, mas assim que eles tocam a terra, as bombas explodem e os prédios começam a ruir em um efeito dominó. Eles devem destruir um prédio em particular para pará-lo. Então Tom pega o automóvel de Nemo e sai com Alan, Dorian e Mina. Mas Jekyll se recusa a ir porque tem medo de libertar Hyde. Assim que a equipe dirige pelas ruas, os homens do Phantom o cercam e abrem fogo. Dorian acha que Skinner os avisou que eles estavam chegando e foge. Alan e Tom tentam atirar de volta, mas há muitos homens. Então Mina pula do carro e escala o muro com seus poderes para se alimentar rapidamente de todos os bandidos sem piedade. Enquanto os prédios continuam a desabar e começam a danificar a nave, Alan vê o Phantom por perto e ele pula também para ir atrás dele. Tom fica dirigindo sozinho e depois de desviar de muitos destroços caindo, ele finalmente encontra o prédio certo e atira um sinalizador. Então Nemo dispara um foguete que destrói aquele prédio e finalmente põe fim ao efeito dominó. Quando a explosão acontece, o carro capota e Tom fica preso embaixo dele. Na nave, Dorian revela que ele é o verdadeiro espião e atira em Ishael. Enquanto isso, Alan segue o Phantom até um cemitério e eles trocam alguns tiros. O Phantom esfaqueia Alan no ombro e Alan o acerta em troca, o que faz a máscara cair e mostra sua identidade. Ele é na verdade M, que significa Moriarty, o lendário inimigo de Sherlock Holmes. O Phantom foge e Alan joga a faca de volta nele, mas não é o suficiente para detê-lo. Depois, a equipe retorna à nave e encontra um Ishael moribundo, que usa seu último suspiro para contar a eles sobre Dorian. Naquele momento, o pod de exploração da nave sai e mostra Dorian indo embora para se encontrar com o Phantom. A Liga imediatamente começa a segui-lo com a nave, e durante a viagem, eles encontram uma gravação deixada por Dorian. A voz do Phantom começa a tocar, explicando que Reed trabalha para ele também e que ele o enviou para montar a Liga de propósito para que Dorian pudesse obter uma amostra de suas habilidades. Dorian roubou a garrafa de elixir de Jekyll, pegou o sangue de Mina com o vidro quebrado, pegou a pele de Skinner quando o arranhou e tirou fotos da tecnologia de Nemo. Alan foi recrutado porque ele era o único capaz de capturar Hyde. Com essas amostras, ele será capaz de construir supersoldados para vender em tempos de guerra. Enquanto ouve, Jekyll percebe que seu Hyde interior está sofrendo por causa de uma frequência estranha na gravação. E naquele momento Phantom anuncia que a nave explodirá quando a gravação terminar. É exatamente isso que acontece, e a nave inteira treme quando a água começa a inundar a sala de máquinas e arrasta alguns membros da tripulação. Nemo não consegue fazer o Nautilus ressurgir por causa disso, então ele ordena que seus homens selem a sala de máquinas com os homens dentro para o bem maior. Hyde convence Jekyll de que eles podem ajudar, então ele corre para a sala antes que ela seja selada e pega o elixir para se transformar debaixo d'água. Então ele nada até o fundo e usando sua força, ele puxa as alavancas e abre as válvulas, o que imediatamente drena o navio e permite que ele ressurja. Enquanto todos tentam organizar as coisas, eles recebem uma mensagem em código Morse de Skinner, que entrou furtivamente no pod com Dorian e agora envia instruções para a equipe seguir. Eventualmente, eles chegam ao norte da Mongólia, onde descobrem a fortaleza secreta do Phantom. Eles se escondem em uma caverna para esperar por Skinner, que chega com um relatório perturbador. A fortaleza é enorme e os cientistas sequestrados estão trabalhando em fábricas 24 horas por dia, 7 dias por semana, para fazer supersoldados e copiar as invenções de Nemo. Enquanto a equipe faz um plano, Dorian pede ao Phantom sua pintura, revelando que o Phantom a roubou apenas para fazê-lo trabalhar para ele. Agora que ele a tem de volta, Dorian se recusa a lutar novamente. Logo a Liga chega à fortaleza e eles derrubam os guardas do lado de fora com seus poderes. Eles entram sorrateiramente. Skinner começa a colocar explosivos ao redor da fábrica enquanto Hyde, Nemo e sua equipe libertam as famílias dos cientistas. Mas infelizmente eles são encontrados por um exército inteiro de guardas. Um tiroteio logo começa, mas as armas de Nemo não fazem nada porque o inimigo está usando armadura corporal completa. Hyde usa uma enorme porta de metal para desviar
desviar as balas, dando a Nemo a chance de lutar contra os guardas no laboratório com sua espada e libertar os cientistas também. Enquanto isso, Mina encontra Dorian em seu quarto, e eles começam uma luta com lâminas, mas não importa o quanto eles se cortem, suas feridas continuam se regenerando. De repente, Mina se distrai quando percebe a pintura mágica, então Dorian usa a chance para pregá-la na cama com sua espada. No entanto, ele não consegue pegar o coração dela, então Mina o surpreende por trás e o empala na parede com sua própria espada. Então ela o força a olhar para sua pintura, o que quebra o feitiço e Dorian recupera todos os anos que a pintura tirou dele até sua morte. Alan e Tom vão procurar o Phantom, que atualmente está supervisionando a caixa com todas as amostras da liga. Eles conseguem encurralá-lo, mas infelizmente um guarda os pega por trás e eles têm que desviar de um ataque, o que permite que o Phantom escape com a caixa. A dupla imediatamente vai atrás dele, e em um dos corredores eles esbarram em um homem invisível que de repente os ataca porque ele não é Skinner. Enquanto Alan continua a perseguir o Phantom, Tom fica para lutar contra esse novo homem invisível, mas ele continua desperdiçando muitas balas. Nesse momento, um soldado blindado chega e usa um lança-chamas para começar a queimar tudo na sala, mas dessa vez, o verdadeiro Skinner o distrai e acaba pegando fogo também. Tom rapidamente usa a chance de acertar o cara com uma tocha, fazendo o tanque de gasolina explodir e matá-lo. Depois, Tom verifica um Skinner queimado, apenas para ser pego pelo outro homem invisível. Ao mesmo tempo, Alan encontra o Phantom em uma sala escura e eles começam a lutar, trocando um monte de golpes até que Phantom cai e Alan pega o machado, pronto para acabar com tudo. De volta a Nemo, ele consegue tirar todos os cientistas enquanto Hyde os protege, mas um dos guardas rouba um elixir do laboratório e bebe mais do que deveria. Ele se transforma em um monstro tão poderoso que Hyde e Nemo têm dificuldade em lutar contra ele, mesmo quando estão juntos. Naquele momento, Hyde se transforma novamente em Jekyll, então ele e Nemo têm que correr. O monstro e Alan estão prestes a fazer suas mortes ao mesmo tempo, mas de repente os explosivos de Skinner explodem e o prédio começa a ruir. Hyde e Nemo correm para fora enquanto o monstro é morto pelos destroços que caem, enquanto o Phantom usa a distração para desviar do ataque de Alan. Quando Alan tenta pará-lo novamente, o Phantom mostra a ele que seu homem invisível pegou Tom. Então Alan se vira para salvar seu protegido e o Phantom o esfaqueia nas costas antes de pular para fora do prédio. Como os óculos de Alan agora estão quebrados, Tom pega o rifle de Alan e usando seus ensinamentos, ele consegue matar o Phantom à distância. Enquanto a caixa com as amostras está perdida na água, Alan diz a Tom que o novo século pertence à nova geração, e então ele morre também. Algum tempo depois, a Liga enterra Alan com sua família na África, e Tom deixa o rifle no túmulo. O grupo decide continuar sendo um time e parte para começar uma nova aventura. Depois que eles vão embora, o feiticeiro da história de Alan vem para começar seu ritual, o que faz o túmulo tremer. Gostou do vídeo? Deixa seu like e comente qual próximo vídeo quer ver.